você abra comigo a Bíblia na Epístola de João, capítulo de número 5. Esse está bem no finalzinho da Bíblia. A gente sempre vai encontrar as pessoas quando vão pregar falando assim, ó, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo, vamos abrir na carta de Tiago, mas quando fala de João, de Judas e de Pedro, eles mencionam epístolas. O que é uma epístola? É uma carta menor, é uma cartinha mais curta em relação às demais, em termos de volume, não que ela seja inferior, mas é que ela tem uma instrução mais rápida, mais prática. E hoje, durante todo o dia, nós meditávamos nessa epístola de João e falávamos dela. E eu quero que você abra comigo, em nome de Jesus, nessa epístola. 1 João, capítulo 5, verso de número 4. Nós vamos ler essa palavra, esse versículo que diz assim, presta bastante atenção. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos novamente olhar para isso. Olha o que o apóstolo fala. Porque todo aquele que é nascido de Deus. O que acontece com aquele que é nascido de Deus? Ele vence o mundo. E aí ele vai dizer qual é a vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos ele coloca. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. O que é que faz com que você, eu, quando cruzarmos aquela porta ali, porque gente, presta bastante atenção, em nome de Jesus. Aqui dentro, não parece que as coisas são mais fáceis dentro da igreja? Sim ou não? Tem pessoas que já me falaram assim, ó, no final da reunião, ai pastor, que culto, que maravilha, eu não queria nem que esse culto acabasse. Eu falei, não, mas o culto tem que acabar, ele tem que ter um término aqui, para que a gente vença onde? Lá fora. Porque, queridos, não se engane, os seus maiores desafios não estão aqui dentro, mas está lá fora. Eu digo que eu sempre me preocupei em trazer para o coração das pessoas que vêm buscar a palavra de Deus, uma mensagem para quando apagam-se as luzes, fecham-se aquelas portas, e a pessoa possa lá fora, dentro da casa dela, com a família, com o filho que é problemático, com o marido que está perturbado, com uma situação no trabalho que está embaraçosa, é lá fora que a gente tem que vencer, irmão. Amém? É lá fora que você vai mostrar a força do que você tem recebido aqui dentro. Porque falar que a gente tem fé aqui dentro é fácil, sim ou não? Eu quero ver lá fora, aonde o bicho pega. Então presta atenção, ele começa dizendo assim, porque todo aquele que é nascido de... Então já começa a primeira pergunta. Você é nascido de Deus? Você se considera um nascido de Deus? Sim ou não? Porque talvez quando você se deparar com um religioso, você fala assim, olha, eu sou de Deus. Aí ele vai olhar para você, porque o religioso é assim, o religioso ele olha você, ele mede você de cima, e embaixo ainda parece que ele tem o poder de lhe virar do avesso. Ele vai olhar você e ele vai te julgar, aí ele vai descer uma cartilha.
Para você ser de Deus, você tem que ter isso, você tem que ter mais isso aí, você tem que parar de fazer isso, você tem que... Sim ou não? O religioso. Aí de repente você fala assim: é verdade, pastor, mas eu confesso, quando o senhor perguntou se eu sou nascido de Deus, eu fiquei com dúvida se eu sou ou não. Então eu gostaria agora, de imediato, já tirar a sua dúvida. Já tirar a sua dúvida. Porque esse mesmo apóstolo, no primeiro versículo desse capítulo, ele já fala qual é a condição de uma pessoa ser nascida de Deus ou não. Você quer saber? O versículo de número 1 do capítulo 5, ele fala assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Agora ficou mais fácil ou não? Porque agora é só perguntar. Posso perguntar para você? Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus? Você crê nisso? Que Jesus é o Filho de Deus? Então você é nascido de Deus. Você sabe que o religioso ele fica louco com isso, né? Porque eles querem colocar dogmas, eles querem colocar um peso. Mas agora entenda bem. Quando a pessoa ela é nascida de Deus, porque Jesus, ele exige, não é que ele sugere, ele exige o novo nascimento. Quando você vai ler o Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com um fariseu da época chamado Nicodemos, um doutor da lei. E quando ele foi ter com Jesus à noite, Jesus falou assim para ele: ô Nicodemos, para entrar no meu reino é necessário nascer de novo. E esse homem, ele ficou, mesmo sendo doutor da lei, ele ficou assim, mas necessário nascer de novo? E sabe o que ele falou, gente, para Jesus? Ele falou assim, mas como que pode eu, sendo velho, voltar de novo para o ventre da minha mãe? Ele entendeu alguma coisa? Não entendeu nada. Jesus falou, não é esse nascimento que eu estou dizendo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, você vai encontrar, porque eu já encontrei diversas pessoas, que ela fala assim, pastor, eu não consigo servir a Deus, porque para mim é muito difícil. Você sabe por que para essas pessoas ela é difícil servir a Deus? Porque elas não são nascidas de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, ele tem a natureza de quem? De quem, gente? Você já viu aqui um pé de laranja alguma vez? Quem já viu, levanta a mão, um pé de laranja. Já viu? Você já viu que na estação, a hora que a laranjeira, ela vai dar laranja, é mais ou menos assim, olha, ela está lá, na época de dar laranja, ela começa a se tremer toda, assim, os galhos tremendo, e ela fica assim preocupada, eu preciso da laranja, e pá, nasce banana. É assim? Não. Por quê? Porque a natureza dela é produzir o quê? Para ela não tem sacrifício algum, para ela não tem preocupação, problema algum ela produzir laranja, porque a natureza dela. Quem é de Deus, ele não tem dificuldade de amar. Quem é de Deus, ele não tem dificuldade de perdoar. Quem é de Deus, ele não tem dificuldade de estender a mão. Por quê? Porque a natureza dele, a natureza dela é de Deus. É por isso que algumas pessoas ficam perplexas com a sua maneira de agir. E às vezes fala, mas eu até pensei que você fala, não, eu sou diferente. Sim ou não? Eu sou diferente. A pessoa bate uma face, eu dou a outra, sem problema, porque eu sou de Deus. Mas te fizeram mal. Cada um dá o quê? O que tem. Eu me lembrei de uma história de dois vizinhos. Um dia,
a mulher, ela juntou todo o cocô do cachorro que estava no quintal da casa dela e colocou numa caixa com um laço e foi até a vizinha, apertou a campainha. A hora que a vizinha saiu, ela pegou e deu aquela caixa para a vizinha. Aí a vizinha, a hora que foi abrir, viu aquele monte de cocô de cachorro. Ela, passados uns dias, essa vizinha que recebeu esse presente foi até a casa da outra vizinha, apertou a campainha e deixou algo na frente da casa dela. E quando a mulher saiu, era um lindo ramalhete de flores, rosas lindas, vermelhas, e que tinha um bilhetinho, um cartãozinho. E quando ela abriu aquele cartãozinho, estava escrito assim, ó: esse é o presente da sua vizinha, 2 pontos, cada um dá aquilo que tem. Você está entendendo? Vai ter pessoas que elas vão te ferir, vão ter pessoas que elas vão tentar te prejudicar. Por quê? Porque elas não são de Deus, porque elas não têm o Espírito Santo, porque elas não vivem a vida com a palavra. Agora, ele fala assim de uma vitória lá fora, que é essa vitória, irmão, que eu quero que você tenha lá fora. E o que vai garantir a vitória sua lá fora, ele dá a receita, fala: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E pensando nisso, o Espírito Santo me fez lembrar, e é o tema da nossa mensagem de hoje, porque se o que faz com que a gente vença lá fora é a nossa fé, eu quero trazer para você, queridos, hoje, 3 inimigos, 3 maiores inimigos da nossa fé. Talvez possa ter mais, mas esses que eu vou falar, eu acho os mais perigosos. E talvez você não está tendo resultado, não está vencendo, não está tendo vitória lá fora, porque esses 3 inimigos se levantaram contra você e venceram você. Posso falar o primeiro inimigo da fé? Posso ou não? O primeiro inimigo da nossa fé chama-se preocupação. Preocupação. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje, que pisou aqui, e você está preocupado? E alguém pode dizer: pastor, mas como não está preocupado? Eu vou dar um exemplo para nos ajudar. Vamos supor que qualquer um de vocês recebesse uma mala com R$500 mil. Maravilha, hein? Tem gente que já está pensando: ó Deus usando o pastor aí para falar comigo. Aí você está com aquela mala dentro da sua casa. O que é que vem na cabeça? O que é que vem na cabeça? Você com esse montante de dinheiro numa mala dentro da tua casa, o que é que vem? Será que dá para ficar preocupado, gente? E qual que é a nossa maior preocupação diante de uma situação dessa? Eu vou ser o quê? Eu vou ser o quê? É, não é? Aí, é uma situação preocupante. Eu com esse tanto de dinheiro, às vezes você com bem menos já fica preocupado. Sim ou não? Ai meu Deus, juntei com tanta dificuldade, só faltava, né? Aí, você, por conta dessa preocupação, você toma uma atitude. Sabe o que você faz? Você pega, entra dentro do teu carro e você vai até uma agência bancária. Aí você chega lá, conversa com o gerente e faz o quê? Você aplica todo aquele dinheiro. Seja sincero. A hora que você chegar na sua casa e colocar a cabeça no travesseiro, você vai ficar assim, ó: ai, 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 e se um ladrão entrar no banco e roubar o banco? Você vai ter essa preocupação? Seja sincero. Você vai: meu Deus do céu, e se um bandido fortemente armado entrar lá no banco agora e estourar tudo aquele negócio lá e levar todo o dinheiro, inclusive o meu? Você vai ter essa sua preocupação? Não, sabe por quê? Porque agora
você não tem mais que se preocupar, porque a partir do momento que você colocou aquilo no banco, a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de quem, gente? Ainda que alguém chegue lá e roube e leve tudo, o banco se responsabiliza e ele tem que dar para você com juros e correção, sim ou não? Você sabe o que a preocupação produz? A preocupação produz em nós uma falta de confiança em Deus. Porque tem pessoa que ela coloca na mão de Deus, como uma pessoa que coloca na mão do gerente do banco. Se você colocou na mão de Deus, fique tranquila, essa situação não é mais sua, é de Deus agora. O problema é que tem pessoa que coloca na mão de Deus 8 horas da manhã, quando é 15 para meio-dia já está arrancando da mão de Deus, falando, não, daqui eu vou resolver do meu jeito. Você está entendendo? Talvez eu estou pregando para alguém aqui que você está preocupado. Olha o que o salmista Davi disse no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. Por que ficar preocupado, irmão? Se você de fato entregou a sua vida, a noite da salvação, mas por que você está tão confiante assim com seu filho? Eu entreguei na mão de Deus. Amém? Por que você está tão confiante em relação à sua empresa, à sua loja, o teu comércio? Porque eu entreguei na mão de Deus. Eu não vou me preocupar. Está na mão de quem? Gente, presta atenção. Ou você confia, ou você desconfia. Quem é nascido de Deus, confia em Deus. Só pegar aqui, ó. Leia os heróis da fé. Leia lá, não precisa ler tudo a Bíblia não. Eu convido você a chegar na tua casa hoje, leia o capítulo 11 do livro de Hebreus. É conhecida como a galeria dos heróis da fé. Sabe por que todos os nomes daqueles homens e daquelas mulheres estão ali? Porque eles decidiram confiar em Deus. Amém? Então se você entrou aqui preocupado, eu vou mostrar o motivo da tua preocupação. É porque não está ainda na mão de Deus. Porque se tiver na mão de Deus, você fica tranquilo. Então, talvez o inimigo ficou o dia inteiro assim, ó. Vai, resolve do seu jeito, resolve da sua maneira, resolve com a tua força. E você está tudo preocupado. Não. Nós cantamos a primeira canção hoje. Vou levar meus problemas para Deus. Vou entrega, confia. Segundo inimigo da nossa fé, ansiedade. Você sabe o que é ansiedade? A ansiedade é a gente querer no nosso tempo e não no tempo de Deus. Tem pessoas, irmãos, que eles estão perdendo lá fora, porque eles estão colocando a carroça na frente do quê? Ansioso. Quando eu leio a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25, está escrito assim, ó: e não andeis ansiosos por coisa alguma, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha o tipo de preocupação. Nós cantamos agora há pouco, Ebenezer, até aqui Deus me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor Jesus falou assim, ó: qual dentre vós, com toda a ansiedade do mundo, vai poder acrescentar à sua vida um palmo? Por que você está ansioso? Você está entendendo que o inimigo vem com força total para você ficar ansioso? Para você querer do seu jeito, da sua maneira? Quando Pedro escreveu a epístola no capítulo 5, 1 Pedro 5,7, ele diz assim, ó: lançando sobre ele, está falando de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa forte. Ele falou assim, gente, ó, 1 Pedro 5,7, ó, faz de conta que isso aqui é uma ansiedade, tá vendo? Essa aqui é a minha ansiedade. Eu vou fazer isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu arremessei, eu lancei. Você acha que o Senhor não sabia? Você acha que o Senhor não sabia que em dado momento nós íamos ficar ansiosos? Quem acha que Ele sabia? Sabia.
Então, sabendo disso, o que ele falou? Deixou escrito: lançando sobre ele. Quando a ansiedade vier, pastor, o que eu faço? Lança sobre Jesus. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Você só está aqui hoje vivo porque Deus tem cuidado de você. Ai, pastor, mas e o meu carro, o meu aluguel? E você não crê que Deus tem cuidado de você não, irmão? Você não crê que Deus vai ser o seu provedor? Ah, mas por que você não está vivendo a vida que eu vivo? Você quer falar de fé para mim? Quer ver uma coisa? Quem mora em casa própria aqui? A casa é sua? Eu pago aluguel. Quem tem mais de 2 filhos? Eu tenho 3 filhas. Em casa são 5 bocas para alimentar. Eu conheço pessoas que ele não paga o carro dele, porque já está quitado, glória a Deus por isso. A casa é dele, é própria, ele não paga aluguel. Ele trabalha numa empresa e recebe o salário, e está ansioso. E eu tenho que ir na casa dessa pessoa, ensiná-lo a viver da fé. E aí é fácil, só falar assim, ó, olha para mim, olha a minha cara de preocupado, irmão. Olha a minha cara de preocupado com pandemia. Olha a minha cara de preocupado com quarentena. Eu nunca dependi, irmão, de governo. A gente precisa de muita coisa, a minha dependência é de Deus. É de Deus. Tem pessoa que às vezes ela tem que dar uma volta na carteira de trabalho dela. Tem uns que é caso raro, que tem um registro lá 20, 30, 40 anos. Mas tem pessoa que olha lá, tem 5, 6 folhas já. Não foi a primeira vez que uma porta se fechou para você não, meu irmão. E Deus abriu outras, e abriu outras melhores. E talvez Deus permitiu essa situação, porque de outra forma você não iria sair da sua zona de conforto. Deixa essa ansiedade, lança sobre Jesus a tua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Amém? Talvez você não está conseguindo dormir direito. Como que produz? Hein? Quem está entendendo? Então, ó, eu já falei de 2 inimigos da nossa fé: a preocupação, a ansiedade. E vou terminar falando do último. O último inimigo: o medo. O medo. Eu conheço bastante pessoas de fé, mas que têm um medo danado. De tantas coisas que o medo pode produzir, uma das mais marcantes é: o medo paralisa a pessoa. O medo tem esse poder de paralisar. O medo tem o poder da gente enxergar aquilo que não é. Já aconteceu de você um dia estar na tua casa, daqui a pouco você escuta um barulho, aí daqui a pouco você vai olhar pela frestinha, você fala: ai meu Deus, tem uma pessoa lá fora. Ai, ela está lá. E aí você fica ali, ó, horas e horas, só pelo buraquinho ali espiando. Ai, está lá, mexeu. Você não dorme, você vai lá, arrasta o móvel na porta, já coloca uma água para ferver. Eu sou da época do tarado do bairro. Quem lê, olha, não falava nem, era tarado. Olha para você ver, irmão, como que nós somos de data de nascimento um pouco mais avançada. Tinha uma época que falava assim, ó, tem um tarado solto. Aí quantas vezes eu via minha mãe encostando móveis e já deixava uma água pronta em cima do fogão. Porque se o tarado pular, liga o fogão, espera a água ferver. Você acha que ele ia dar esse tempo? E aí joga a água quente no tarado. Mas quantas pessoas ficava assim, ó, ai, tá lá. Aí a hora que você acordou no outro dia cedo, que clareou, sabe o que era? Era um saco de lixo em cima da lixeira. Porque o medo fez você ver uma coisa que não existia. Quantas pessoas lá fora vão sair, precisam negociar. Ah, eu não vou lá porque fica com medo do que a pessoa possa falar. E ela começa a imaginar. Ah, eu vou lá, ela vai falar isso. Quem disse, gente? Você tem poder agora de ler mente? Eu acho tão incrível isso. Vai lá negociar. Ah, eu não. Eu vou lá pedir um aumento para o rapaz. Eu vou lá falar. Ele vai falar isso. E não vai. Aprenda uma coisa. O não você já tem. Já vai com isso, ó. O não eu já tenho. Mas pode ser que saia um sim. O medo
faz você maximizar um problema e minimizar o seu potencial. O povo de Israel, quando foi espiar a terra prometida, quando eles voltaram com o relatório, dos 12 que foram, 10 voltou negativo e 2 voltou positivo. Ou seja, 2 voltou na fé e 10 voltou com medo, a ponto deles dizerem assim: olha, aquela terra tem gigante, tem tanto inimigo, que nós, aos olhos dele, nós somos como gafanhoto, e eles vão nos devorar. Olha o que o medo trouxe. O medo fez com que eles tivessem uma síndrome do gafanhoto. Eles que eram homens, eles se reduziram a insetos. Talvez o Espírito de Deus está falando com alguém aqui hoje. Você está com tanto medo que você está se rebaixando, você está acabando com você mesmo. Você não é um inseto, você não é um gafanhoto, você é um nascido de Deus. E sabe o que aqueles 2 disseram? Falou assim: não, eles vão ser como pão nos nossos dentes, nós vamos devorá-los. Irmão, acorda amanhã aguerrido, querendo vencer, falando: hoje eu vou devorar. Se tiver inimigo, sai da minha frente, eu vou quebrar até minha dieta, eu vou devorar ele. Amém? Devora. Sabe por quê? Sabe o que é perigoso do medo? Quem se lembra de um homem na Bíblia chamado Jó? Se lembra? Tem uma fala no livro de Jó que resume a história dele. É o capítulo 3, o verso 25. Ele disse assim: olha, o que eu mais tinha medo me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Porque do mesmo jeito que a fé atrai coisas boas, o medo atrai coisa. Não tenha medo. E eu termino dizendo para você o seguinte, irmão: quando você lê a Bíblia, você vai encontrar na segunda carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 1, verso 7, ele dizendo assim, ó: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Deus não deu para você um espírito de medo, mas Ele deu para você um espírito de poder. Então esses 3 inimigos são os 3 maiores inimigos da nossa fé: preocupação, ansiedade e o medo. Pastor, mas como que eu faço para lidar com medo? Se você pegar nessa mesma epístola, no capítulo 4, voltar um capítulo, você vai encontrar no versículo 18, João dizendo assim: porque a presença do verdadeiro amor, ele está falando de Jesus, a presença do verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando Jesus ele está do lado de dentro da nossa vida, o medo pula para o lado de fora. Quando Jesus entra, está na vida de alguém, a presença do verdadeiro amor dentro de alguém, ele tira o medo. Eu posso orar com você nessa noite? Porque hoje eu quero que você saia daqui, mas com uma fé tão poderosa, com uma fé tão firmada na palavra, que você venha vencer lá fora. Quando você cruzar aquela porta, quando você acordar amanhã e falar: bom dia Espírito Santo, e for para a luta, você vai ter uma grande vitória em nome do Senhor. Fica de pé agora, por gentileza.